já praticamente na Ásia. Esses irmãos ficaram 7 dias ficaram lá esperando o apóstolo Paulo. Depois ele veio, encontrou esses irmãos e ficou 7 dias nessa cidade, pregando o Evangelho. Esta igreja, ela aproveitou o máximo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus como um trunfo especial. E aconteceram alguns fatos interessantes numa dessas reuniões. Versículo 6 diz: e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Oremos. Senhor nosso Deus, te pedimos nesta noite de domingo, esta noite de chamado Carnaval dos Homens, o culto à carne, o divertimento à carne, aqueles que vieram à igreja hoje na opção de servir em espírito ao Senhor. Que o Senhor consagre essa igreja, consagre todos que estão aqui, de ter optado pela melhor parte da sua vida nesse dia de domingo, no primeiro dia da semana. Queremos te agradecer a oportunidade, agradecer o que o Senhor tem nos feito, embora não somos merecedores. Nos ajude a falar de Ti, em nome de Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado a oração. Obrigado pela sua presença nesta noite. Nós vamos falar sobre a igreja que vai ao Senhor, a igreja vocacionada a ouvir, a ensinar e exercitar a palavra de Deus. Igreja assim, o Senhor quer. Não são muitas, mas elas existem. Amém por isso. A caminhada da igreja, desde que o nosso Senhor Jesus foi recebido nos céus, nos mostra uma relação muito estreita entre a pregação do Evangelho e a vida da igreja. Guarde isso. Sempre há uma relação muito estreita na igreja, da vida dela, entre a pregação do Evangelho e a vida da igreja. Todas as vezes que a pregação do Evangelho floresce numa igreja, seu impacto torna evidente na vitalidade da igreja e na sua subsequente transformação espiritual. Se um estudioso da palavra fizesse uma comparação entre os principais acontecimentos da história da igreja e obediência no que está escrito na palavra, vai observar que a atuação de Deus no mundo e a pregação do Evangelho vivo e eficaz estão intimamente ligados. O que estamos dizendo para você é que quando a igreja absorve a palavra de Deus e ela é pregada, ela sai das 4 paredes da igreja, do templo, porque nós não somos 4 paredes, nós somos um corpo vivo, um corpo que deve ter eficácia, um corpo que dispõe a um sacrifício vivo ao Senhor, como o apóstolo Paulo disse à igreja. Nós temos que renunciar para poder praticar a palavra do Senhor. Onde Deus é honrado, a pregação do Evangelho floresce e as suas consequências benéficas. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou ela pode estar ausente, um deserto se instala. Famílias e o povo entram em decomposição. O cheiro de podridão começa a exalar. E é notável. O reino de Deus e a pregação juntos é o acontecer vivo de Deus, das promessas, do poder de Deus e da vitória da luz nas trevas. O reino de Deus
se faz acontecer na pregação da palavra. Jamais podem estar separados. O reino e a palavra do Senhor andam juntas. O reino deve ser anunciado. Essa é a missão da igreja. Anunciar. Jesus disse para alguém que queria segui-lo. Lucas 9:60. Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Esta é uma disposição de valor, de prioridade sobre o compromisso da palavra de Deus. O reino de Deus deve ser buscado antes de tudo, antes de qualquer coisa nas nossas vidas. E o nosso Senhor disse em Lucas 12:31, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são todas que você precisar, e são todas que você imaginar que possa vir para te beneficiar. Amém? Amém. Como é a igreja que Deus quer, então? Como é a igreja que Deus quer que anuncie o reino dos céus? Observamos na nossa leitura a igreja de uma cidade chamada Troade e ver o exemplo de uma igreja instalada no início do Evangelho, poucos anos do nosso Senhor ter sido crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Deus quer uma igreja de adoradores. Veja no versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos no partir do pão. No primeiro dia da semana, eles estavam celebrando a Santa Ceia do Senhor. A igreja reunia no primeiro dia da semana, como já era costume dos novos cristãos, que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça, não mais na obrigação das sinagogas, da exigência de cultuar no sábado, da lei de Moisés. Eles já tinham o entendimento de renunciar a esses valores antigos. Aqueles irmãos estavam reunidos com um único propósito, que era adoração e celebrar a ceia do Senhor. Comunicar a esperança da volta do Mestre e a disposição da união do corpo de Cristo até que Ele volte. Já naquele tempo, o verdadeiro adorador, irmãos, ele nunca sai da presença de Deus do jeito que chegou. Ele sempre é constante na presença de Deus. O verdadeiro adorador, irmãos, ele toca no coração de Deus. Jesus, quando teve um leproso que se aproximou dele, Marcos 1, 41 e 40 e 41, um certo leproso aproximou de Jesus, como vocês devem estar vendo já na transparência, e ele, pondo-se de joelhos, rogou ao Senhor, e o Senhor disse a ele, se queres bem, e ele disse ao Senhor, se queres, Senhor, podes me limpar. Qual foi a resposta do nosso Senhor? O Senhor se compadeceu dele. Compadecimento de Deus com os necessitados. E estendendo a mão, tocou-lhe e disse, sê limpo. Se o Senhor se compadeceu dos necessitados, a igreja deve ter compadecimento dos necessitados. O interesse da igreja é o compadecer com a causa dos necessitados. Amém? Amém. A igreja não pode se distanciar desse propósito. Deus quer uma igreja que adore como a mulher samaritana. Quando o Senhor disse lá em João 4, que o Senhor procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus quer da sua igreja. A adoração em espírito.
e em verdade, porque aqueles que adoram, importa que adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Tudo na igreja é válido se feito para adorar a Deus nos raciocínios do Senhor. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, a igreja de Colossos, 3:23, Paulo diz à igreja, uma outra igreja: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando você faz de todo o seu coração, igreja, nós devemos fazer como ao Senhor e não aos homens. Nosso devocional de hoje de manhã foi sobre as obras. Verifique se você tiver tempo disponível depois. Também Deus quer uma igreja onde a pregação do Evangelho é prioridade. Parece nos dias de hoje uma coisa estranha uma igreja que prega em 90% do seu tempo. Essas igrejas geralmente estão vazias, essas igrejas geralmente não têm tanto jovem. Essa igreja, por exemplo, ela não lota, mas ela não deixa de ser verdadeira. Entenda isso. Quando Paulo disse que deveria seguir viagem de imediato, aqueles irmãos exortaram para que ele permanecesse, e aquele culto ficou até a meia-noite. Versículo 7. A igreja, meus irmãos, deve gostar de ouvir pregação. Você, membro da igreja, deve ter prazer de ouvir a palavra de Deus. Não pode ser um enfado, não pode ser um passatempo, não pode ser palavras, como eu já disse para os irmãos, jogada numa roda e ficar pulverizando palavras que entram nos seus ouvidos como se fosse um enxame. A palavra do Senhor, ela deve vir cristalina nos seus ouvidos, entrar no seu coração, mudar a sua vida e te ajudar na caminhada. Aí a igreja tem que ter gosto disso. Aqueles irmãos estavam atentos à palavra de Deus. Hoje nós vemos igrejas que a pregação fica para o final do culto, depois de muitas encenações, já quando os membros estão cansados, os ouvidos doendo de tanto barulho e apresentações, quase não sobra tempo para ouvir e nem para o pregador pregar. Muitos saem do templo na hora da pregação, outros conversam durante o tempo da pregação e não dão importância à pregação também. Temos que cuidar disso. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. Disse Jesus em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Obviamente esse versículo é muito forte, irmãos. Examinar as Escrituras é pegar uma lupa, abrir as palavras e ver o conteúdo da mensagem, de cada frase, de cada mensagem, ver o contexto, ver o que o Senhor quis dizer para você, o que o Senhor quer dizer para a igreja, e o que o Senhor tem a nos alertar para que nós não venhamos a cair em ciladas que estão tão expostas nas palavras de Deus que podemos evitar. Amém? Amém. Por isso que Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. O mundo está em trevas. Diz a palavra que o mundo jaz no maligno. O homem odeia o bem. Quem ama o bem, quer a luz. O único abrigo da palavra do Senhor é na igreja, irmãos. Ela não pode se macular. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Em Mateus 5,14. Cada membro da igreja do Senhor deve manter esta luz acesa para iluminar, para que nós sejamos irrepreensíveis, Filipenses 2,15, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esta é a incumbência da igreja, esta é a incumbência sua, meu querido. Nós temos que resplandecer. Essa luz é a vida de cada membro da igreja.
seu testemunho de vida, sua espiritualidade, suas obras do Senhor. Aqui dentro, na reunião e lá fora, principalmente. De nada adianta construir muitos templos valorosos e não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. Nenhum arquiteto pode dar a resplandecência, mas só esta luz está em nós. Não está na matéria, nas coisas imóveis, nas coisas que perecem pelo tempo, ou que ficam para os homens admirarem, como admirava o templo de Herodes. Irmãos, nós devemos admirar a palavra de Deus, nós devemos valorar aqueles que estão sentados nos bancos e saindo daqui são a luz resplandecente do Senhor. A igreja deve dar valor para esses, porque é esse que o Senhor procura. Amém? Amém. A igreja é o grande luzeiro nas trevas. A igreja é a luz desse mundo. Você, meu irmão, deve ser luz. Essa luz não pode apagar. Se observarmos na leitura da igreja de hoje, se você for ver no texto, Troade estava toda iluminada. Aqueles irmãos, quando vieram das suas casas, eles vieram com as suas tochas, com as suas lamparinas. E onde eles se reuniram, estava cada um com a sua tocha, com a sua lamparina ligada. A igreja estava toda iluminada. E aquilo criou entre os irmãos um ambiente para querer ouvir mais a palavra de Deus. Numa analogia à luz do Senhor, não faltou luz física também naquela igreja. Amém, irmãos? Eles tinham a luz para vir à igreja e para voltar para suas casas, para não tropeçar no caminho. Eles não tropeçavam fisicamente e também não tropeçaram na palavra de Deus, porque eles estavam com todas as luzes possíveis para poder caminhar no Senhor. Amém? Por isso que nós vemos no versículo 7, e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para no partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam. Deus quer, irmãos, uma igreja que não perde a comunhão. Repare na igreja de Troade. Lá existia comunhão entre aqueles irmãos, estavam juntos, e subindo o partir do pão, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim depois partiu. Versículo 11. O culto, meus irmãos, depois da meia-noite, prolongou até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada naquela igreja. Paulo também continuou sua pregação, e depois do culto continuou sua viagem. A ceia do Senhor é algo muito sério. Tem irmãos na igreja que ainda não entendem o valor da ceia do Senhor. Acham que a ceia do Senhor é um dia qualquer. Não é. A ceia do Senhor, irmãos, é uma ordenança que Jesus passou para a sua igreja. Ordenança é para ser exercitada. Não podemos perder a comunhão com os irmãos. Para isso é preciso estarmos juntos. Para isso é preciso aprender a perdoar uns aos outros. Mateus 18:15, Jesus diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. A maior vitória que existe numa igreja é quando um irmão começa a ganhar o outro. Essa igreja, irmãos, ela se junta como um corpo só, porque Jesus, ele faz a união do seu corpo. Muitas igrejas, irmãos, nos dias de hoje, estão banalizando a ceia do Senhor. O culto de ceia é um momento especial para toda a igreja. Muitos crentes deixam de ir à chamada Santa Ceia por quaisquer motivos, e outros ainda vão sem preparar devidamente para o momento. É um momento de consagração. Porque a igreja do Senhor, meus irmãos, ela deve estar contente e satisfeita. Ela deve ter gosto de viver no Senhor. Amém? Quando a igreja serve o Senhor com alegria, nós refletimos Salmo 100 e verso 1. Um salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Entre do Senhor, diante do Senhor, com canto de louvor.
O pecador não se sente bem em lugar pesado, lugar carregado, lugar de mau humor. Por isso a igreja deve promover um clima de acolhimento, não de bagunça, não de converseiro, mas um clima de acolhimento, um clima nobre, um clima que reflete a presença do nosso Senhor Jesus Cristo para receber os necessitados. Nós não sabemos o motivo de que cada um vem aqui muitas vezes, nós não sabemos das dores deles, mas se eles vieram aqui, é porque eles precisam de ajuda, eles precisam de ouvir a palavra de Deus, e a igreja tem o dever, tem a obrigação de retribuir aqueles que buscam o Senhor. Amém? Amém. Precisamos de palavra de encorajamento, todos nós precisamos. A igreja, irmãos, que estuda os livros, que confere as escrituras, ela precisa de disciplina nos estudos para poder pregar na excelência. Pregação que não custa nada, não vale nada. Pregação despreparada, pouco resultado tem, exortou um pregador certa vez. O pastor, o responsável pela igreja, ele deve se dedicar nos estudos e nas pregações para os sermões. E todos os irmãos que pregam têm que se preparar com exímio zelo, com dedicação, como preparar uma mesa com carinho, com amor, para sentir o verdadeiro sabor da palavra do Senhor. Um outro pregador disse: aquele que cessa de aprender, para de ensinar. Aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Aquele que não semeia nos estudos, não colhe no púlpito. A igreja precisa de se qualificar e aprender e se reaprender cada dia mais na palavra do Senhor. A igreja também, irmãos, ela tem que facilitar entre o ensino e a prática da nossa vida. Não devemos tornar uma pregação enfadonha, cansativa, sem que ninguém entenda nada. Os irmãos não merecem isso. Conhecer a Escritura e pregar com clareza é a obrigação da igreja, para que todos possam aprender e ouvir e compartilhar de uma forma eficaz a palavra de Deus, para que todos tenham a oportunidade de compreender a necessidade e o dever que você tem, o compromisso com a palavra de Deus. Você não pode sair com rascunhos daqui, você tem que sair com a palavra original no seu coração, com a palavra feita, para que você saia daqui e assuma a responsabilidade como luz desse mundo. Então nós precisamos de recarregar tudo aqui, carregar nas nossas casas, carregar nas nossas leituras, carregar nas nossas orações, estarmos preparados para enfrentar as astutas ciladas desse mundo. Por isso que muitos caem. Servos humildes, irmãos, precisam cada vez mais e sentem mais, cada dia mais, a presença de Deus. A humildade é uma virtude que faz toda a diferença na vida da igreja. Talentos só não são suficientes. Exímios cantores, exímios pregadores, exímios oradores, nada vale se não tiver o conteúdo da presença de Deus e a humildade na presença do Senhor. De nada não adianta sermões que lotam e que as pessoas choram, deliram de ouvir certas palavras, mas é pura emoção, não tem a presença da luz do Senhor. Ouvem músicas que emocionam, mas sai dali o conteúdo é ausente. Não tem presença de Deus. A igreja é responsável por isso. Amém? Amém. Não é de tantos os talentos que Deus se abençoa, mas uma grande semelhança com Jesus. O Senhor não abençoa talentos, o Senhor abençoa semelhança com Jesus. Amém? Amém. Um evangelista de vida santa é uma tremenda arma nas mãos de Deus. Você, meu irmão, deve fazer parte do ID. Você tem que fazer a visitação, você tem que falar de Cristo, você tem que exemplificar o nome do Senhor, honrar a sua igreja, o Deus que habita nela. Amém, irmãos? Para que você possa ser tremenda arma nas mãos de Deus, aqui na cidade que você mora, no lugar que você trabalha, na casa que você habita. Amém? Está disposto a isso? Assumir compromissos legítimos que possa transformar o nosso meio, transformar a sua casa, transformar seu ambiente de trabalho,
transformar sua classe de aula, depois você transforma a sua escola, nós começamos a transformar a nossa cidade, e a luz do Senhor sai debaixo do alqueire e ela é colocada no velador, disse Jesus. Não podemos esconder a luz do Senhor, jamais. Essa é a responsabilidade. Nós devemos sempre, sempre, sempre invocar a presença de Deus, de joelhos, clamar pela presença do Senhor. Vida árida, irmãos, mata a vida da igreja. Membros de vida no deserto mata a igreja. Toda a igreja tem que ter coesão na presença do Senhor. Não podemos ser de forma alguma como um pequeno fagulha de fermento, que pode multiplicar e contaminar todo o corpo. Devemos nos cuidar, devemos nos purificar, devemos buscar o Senhor cada dia mais. Amém? Hoje nós vivemos numa época de muito show e de aguda fraqueza espiritual, tanto nos púlpitos quanto nos bancos. A aguda fraqueza espiritual está presente nos púlpitos e nos bancos. O que você acha que vai acontecer nas famílias? O que você acha que vai acontecer no ambiente de trabalho desses crentes, dessas igrejas? Não podemos permitir isso entre nós. Não podemos dar ao luxo, ao desprezo de desprezar a palavra de Deus e o seu conteúdo. Amém, irmãos? Não devemos ser carregados só de emoções manipuladas e humanas. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2. Veja o que ele disse: e eu, irmãos, diz Paulo, não fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sabe o que é uma palavra sublime, irmãos? É uma palavra com perfeito conteúdo, palavras encantadoras, palavras, meus irmãos, de perfeita linguagem do vernáculo, palavras sem erro. Paulo fala: eu não fui pregar para a igreja com essas sublimidades de palavra ou de sabedoria de homens, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, o crucificado. Saber de Jesus basta, falar de Jesus é o suficiente. Se falar de Jesus não é suficiente, é porque não querem ouvir de Jesus. Se quando a palavra fala de Jesus, fala do arrependimento, não é suficiente, é porque os ouvintes não querem ouvir a palavra de Deus. E disse isso Paulo: eu não fui perfumar sermão, eu fui falar só de Cristo, o crucificado. Amém, irmãos? Amém. E eu estive convosco, irmãos, em fraqueza, diz o apóstolo Paulo. Pregou Cristo, sem palavras difíceis de se entender. Pregou Cristo, e ainda, irmãos, como Paulo foi pregar? Em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Paulo foi, irmãos, arrasado pregar. O Paulo, homem forte, que antes matava cristão, hoje ele era um frangalho, um homem praticamente corcundo, quase sem vista, que aos olhos nada chamava atenção, nem pela sua eloquência, mas a palavra era pura de Jesus. Pregou a necessidade do arrependimento, e isso basta. Se você não se contenta só com isso, meus irmãos, a igreja é exatamente isso. Saindo desse ambiente, é coisas de homem. E Paulo diz no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Sabe o que é uma palavra persuasiva? É alguma palavra que leva alguém a acreditar. É uma palavra de convencimento. Tem muitas pessoas persuasivas, palavras de insistência. Então ele não fez isso, e nem de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Olha, irmãos, é interessante nós ligarmos dois versículos aqui. Paulo diz no versículo 4 que ele foi numa demonstração de espírito e poder.
mas o seu corpo era fraco, temeroso e cheio de tremor. Um homem que estava fraco, em temor e tremor, ele tinha o principal, irmãos. Ele tinha o Espírito e o poder de Deus para poder pregar. Amém? Para que a vossa fé, isto é o resultado desse sacrifício vivo de Paulo, de renúncias e mais renúncias, com o seu objetivo de aperfeiçoar a igreja. Submeteu a si, se humilhou a si, se tremeu a si, se adoentou a si, para que a palavra de Deus tivesse mais poder do que ele. Só a palavra de Deus, para que fizesse efeito na igreja. Qual era o efeito? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas só no poder de Deus. Se prega pelo poder de Deus, a igreja vai receber o poder de Deus. Se prega por sabedoria do pregador, a igreja vai se prender e depender do pregador. Esta igreja jamais deve depender do irmão Márcio. Você deve depender de Cristo. Você jamais deve depender de algum conteúdo de sabedoria que o irmão Márcio pode ter, que adquiriu nesse mundo secular. Mas nós devemos depender do poder do Espírito Santo, para que a fé de cada um de nós possa prevalecer, não no homem, mas no poder de Deus. Assim seja entre todos nós. Amém, irmãos? Amém. Então a igreja viva deve ter esses conteúdos. Ela deve ter, além de tudo, de um pregador que traz a palavra do Senhor. Ela deve ter sede contínua. E essa é uma das primeiras coisas que se menciona a respeito da vida da igreja neotestamentária. Essa frase é muito forte, quando nós vemos em Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, amém? E na comunhão, e no partir do pão, a ceia, e nas orações. A igreja deve perseverar no partir do pão. Ela não pode desistir. Quando a igreja deixa de tomar a ceia, que não seja por motivo de necessidade, ela deixa, irmãos, de perseverar na esperança testemunhal da união, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, a comunhão e o partir do pão e a doutrina que o Senhor deixou para nós. A palavra, meus irmãos, logo no início da igreja, ela alimentava, assim como deve alimentar a nós. Ela trazia força à igreja primitiva, assim como deve trazer a nós. Porque nenhum vento de doutrina maligna teria facilidade de vencê-los. E já no começo, no primeiro século, muitas doutrinas começaram a ser inseridas dentro da igreja. E vejamos a luta de Paulo, Pedro, Tiago, Judas. Leia as cartas para você ver o que eles passaram do poder da palavra de Deus para tirar a malignidade da igreja do Senhor, para que esta continuasse e fosse a grande marca da igreja. A grande marca de uma igreja, irmãos, é uma igreja sadia no Senhor. Não é o templo megalomaníaco que ela pode ter. Não são membros abastados, mas são pessoas sadias na palavra do Senhor. Isso é tudo. Isso é tudo. A essa igreja, ela ama a palavra, ela louva a palavra, ela se dedica o tempo ao estudo da palavra, seja em casa, nas reuniões públicas e na igreja, no ajuntamento. Essa igreja persevera para cumprir, para ser cumpridora da palavra do Senhor. E ela exige, ela confere, ela comenta e executa as boas novas. Amém, irmãos? Que assim seja na nossa igreja. Igrejas, meus irmãos, do dia de hoje, perdidas nos conceitos de Deus, elas começam a menosprezar o exame da pregação da palavra. Igrejas que já se perderam, se apostataram,
ela já não faz mais capricho em examinar as verdades do Senhor. Tanto faz como fez. Qualquer coisa que se fala, sendo boa de ouvir, é bem recebida. Mas isso não faz efeito, substituindo a palavra de Deus por coisas menos importantes. E se deliram com isso. A igreja do Senhor deve ter sede de oração. Qualquer membro da igreja, ele tem que ter o hábito, a sede, a necessidade de orar. Se ele passar algum tempo sem orar, ele vê a ausência de falar com o Senhor, como uma necessidade. Porque a dedicação à oração faz parte de uma igreja viva, de membros vivos. Isso porque a oração foi largamente ensinada em toda a história da Bíblia, da palavra do Senhor. A igreja e seus membros jamais pode se ausentar na oração. Nunca deve faltar oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, em tudo dai graças. À medida que conecta cada servo com Deus numa comunhão viva com o Pai. Alguém certa vez disse sobre a oração: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, presença de Deus. Pouca oração, ausência de Deus. Não tem segredo. Tiago diz na sua carta 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Você está doente? Ore. Para quem? Para você e pelos outros. Ore, irmãos. A sua doença é da alma? Ore. Sua doença é física? Ore. Você tem filhos que precisam de oração? Então por que não ora? Com fé. Porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Você está preocupado com o emprego? Antes da preocupação, ore ao Senhor. Você está preocupado com a saúde, com o país? Antes da preocupação, ore ao Senhor. Ele vai te confortar. Amém? Porque diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confira em Tiago 5,16. A oração, meu irmão, ela nos molda cada vez mais a vontade de Deus e nos confere poder para viver na obra de Deus. A oração te molda. A oração te desenha cada dia. A oração tem o poder de fazer esculturas na sua alma, esculturas próximas à semelhança e à vontade de Deus. Sem você perceber, você se amolda à vontade de Deus, principalmente quando você entrega nas suas orações a vontade do Senhor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor tem todo o prazer de executar o pedido bem feito. Amém? Que Deus nos abençoe. Então a oração pode nos mudar. Outro ponto, irmãos, como já falamos sobre a evangelização, a igreja, meus irmãos, tem que ter sede de falar de Deus. Ontem uma irmã me falou: eu não posso perder oportunidades. Eu gosto de ouvir isso. Tem gente que não perde a oportunidade de assistir o jogo do seu time, mesmo que for jogar com aquele time pior do mundo, mas ele vai assistir porque é o time dele. A igreja do Senhor, irmãos, por pior que seja a sua situação, pior que seja o evento, ele tem que ter sede de falar do seu Senhor. Amém? Cada oportunidade é única. A oportunidade de ouvir a palavra hoje, nesse dia de domingo, é hoje, não vai ser amanhã. Não foi ontem, é agora. E quando você tem a oportunidade de encontrar com alguém, irmãos, aquela oportunidade é única. Talvez seja a oportunidade que Deus te deu para falar da palavra de Deus. Ninguém vem ao seu encontro por coincidência. Considere isso. Porque uma igreja, quando ela olha só para si mesma, ela não é uma igreja, é um grupo seletivo de amigos. Quando ela é fechada em si, é um grupo fechado, é uma associação. Mas quando o Espírito Santo toma conta sobre servos de Deus, a ordem é bem clara e específica em Atos 1:8. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Essa palavra saiu de Jerusalém. Depois ele falou que ia para a Judeia,
depois um pouquinho mais longe, capital do norte, Samaria, e depois, irmãos, se espalha para Antioquia, para Alexandria, pela Ásia, e todo o globo tem a oportunidade de receber a palavra do Senhor através das testemunhas que o Senhor deu pela morte de seu filho na cruz. Você é uma testemunha de Cristo? Você é testemunha de Cristo? Porque uma igreja espiritual, irmãos, ela vive para fora, não vive para dentro dela. Ela vive para o exterior. O Senhor, através do seu Espírito, faz enxergar a missão da eleição. Crentes missionários devem ser encontrados nas igrejas verdadeiras e vivas do Senhor. Toda igreja viva tem membros que pregam. Toda igreja viva tem membros que visitam. Toda igreja viva tem membros que oram. Toda igreja viva tem membros que vêm ouvir a palavra do Senhor e saem daqui alimentados. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Nosso primeiro texto de leitura, Atos 20, versículo 7. Nós vemos aqui que no primeiro dia da semana, no domingo, esses irmãos se ajuntaram no partir do pão, porque Paulo tinha que ir embora, e essa prática, isto é, a palavra do Senhor, a prática da palavra de Deus, o exercício, durou até meia-noite. Mas através de um evento de um jovem chamado Eutico, que acharam que ele tinha morrido por ter caído da janela, Paulo diz, não, ele está vivo entre nós. A alegria que aqueles irmãos tiveram, fez com que eles insistissem em Paulo, que a pregação fosse até a alvorada do dia. Amém, irmãos? Amém. Que a palavra do Senhor esteja em você na meia-noite, e que se acontecer algum absurdo na sua vida, que ela prolongue-se até o alvorecer, e que ela continue durante todo o dia, por todos os dias, por toda a sua vida, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no exercício da fé, da esperança e do amor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmãos. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Say